que é a doutrina, entender melhor, sintam-se à vontade para participar. Às sextas-feiras, como no mês de hoje, é as nossas reuniões doutrinárias. No terceiro sábado de cada mês, realizamos a entrega de cestas básicas às famílias previamente cadastradas. E para dar início aos trabalhos da noite de hoje, chamamos nossa irmã Tânia para a leitura do pronome, lição 66, Boa Vontade. Boa noite. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Que assim seja. Para a festa inicial, chamamos nosso irmão Aires. Boa noite a todos. Por instrução da espiritualidade, sentemo-nos nas cadeiras confortavelmente, sentindo o sangue fluir em nossos corpos. Esvaziemos nossos vasos mentais, nosso coração de todo tipo de sentimento e nos reportemos ao nosso Pai Criador, ao nosso Pai Provedor. Num primeiro momento em agradecimento por nossas vidas, agradecimento por estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecimento pelos nossos familiares, pais, mães, irmãos, filhos, filhas. Agradecimento pelos nossos amigos. Agradecimento por aqueles amigos que já se foram o plano espiritual. Sobretudo, não nos esqueçamos também de agradecer a Deus por aqueles que cruzaram nossas vidas e não por acaso tivemos alguma adversidade, de nós para com eles e deles para conosco. Haja vista serem eles a forma ou a força para ascendermos a Deus, na forma de perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo, fica aqui nossa gratidão e o nosso pedido. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa nossos familiares. Abençoa esse grupo de encarnados e desencarnados. Que nós possamos essa noite sair um pouco melhores desse recinto. Que a espiritualidade possa permear a mente de cada um de nós, e em especial ao nosso irmão Liosmar, que se aporta a esse recinto com o intuito de trazer lições e notícias do Evangelho. Então que a espiritualidade também esteja com todos nós, com todos que estão aqui, encarnados ou desencarnados. Que nós tenhamos uma boa noite de reunião e que ela seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, bastante proveitosa. Que assim seja.
Fazer o bem sem ostentação. Item 3. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o benefício proclame sobre os tablados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar perceber que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus. Eles também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos. Estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo quanto terão. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizer o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recai sobre o coração do aflito para o cerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceita um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Que assim seja. E agora, com renovada alegria, eu lembrei do livro 17. Esse irmão amigo trabalhador da casa, o Leomar, que vai falar na noite de hoje, despertar com Jesus. Boa noite a todos.
Não prende o microfone não, né? Eu vou segurar até um pouco a voz para não deixar nenhum problema de audição. Bom, é sempre um prazer retornar aqui. Enquanto estava sendo feita a leitura preparatória, a prece e o Evangelho, uma forte emoção me tomou conta ali e meu amigo espiritual me fez recordar a primeira vez que eu estive aqui com vocês. Ainda era fisicamente a outra casa, mas muitos rostos conhecidos lá estavam e aqui também estão presentes na noite de hoje. E é sempre bom quando a gente se sente em casa, quando a gente é tão bem acolhido como somos quando chegamos aqui no Veleiro de Luz. E antes da reflexão da noite de hoje, eu gostaria de antemão já desejar a todos vocês um ótimo Natal, um feliz Ano Novo. Fisicamente é nosso último encontro neste ano. Alguns eu ainda verei nos seminários que ainda restam, mas para aqueles que não nos encontraremos mais, eu espero que tenha sido um ano maravilhoso, que termine, ainda falta um tempinho, sendo um ano muito bom para todos nós, que saibamos aproveitar cada instante, cada momento, cada situação, cada oportunidade, que não desperdicemos o maior presente divino, que é a vida ao Espírito. Que saibamos, na noite de hoje, vibrar também pelos nossos irmãos que lamentavelmente desencarnaram há poucas horas, em um acidente de veículos na cidade de Itabaiana, bem como todos que desencarnaram no dia de hoje. Que as famílias sejam acolhidas pelo Cristo, confortadas, e que os nossos irmãos que retornaram aceitem o desencarne e possam prosseguir a vida deles. Dito isso, vamos falar sobre Jesus. Nós sabemos que em um mundo de expiações e provas, onde cerca de 8 bilhões de almas caminham diariamente aqui na Terra, há muitos convites, há muitas tentações que levam o espírito menos vigilante a se distrair, a esquecer do compromisso assumido com o Cristo, a deixar que certos valores moralmente duvidosos tomem conta, direcionem a energia, a atenção, o esforço daqueles que aqui transitam, daqueles que aqui caminham. Nós vamos olhar em nossas famílias, em nossos trabalhos, nos nossos círculos de amizades, pessoas com os olhos carnais abertos, mas com o espírito adormecido. Recordo-me de uma vez no qual eu estava a trabalho, na minha profissão atual, e uma pessoa me convidou a representá-la perante o judiciário. E eis que eu me vi numa situação um tanto singular. Uma pessoa havia conseguido, com a sua inteligência, enganar 3 mulheres ao mesmo tempo. Com cada uma, aquele rapaz teve um filho, quase que ao mesmo tempo. E aí quando eu vi aquela situação, primeiro veio uma, depois veio a outra, eu me disse, como pode alguém, em sã consciência, deliberadamente, querer machucar os sentimentos alheios, querer brincar com as emoções do outro? Quando eu me aprofundei na história, eu percebi, e aqui não estamos a julgar a ninguém, que as moças também se deixaram conduzir pelo charme do rapaz. Uma verdadeira relação de almas adormecidas, onde com um pouquinho mais de vigilância seria perceptível que daquelas relações não sairiam almas felizes, mas corações partidos. Observei em um outro caso também na minha profissão, uma mãe que, a pretexto de educar as suas filhas, proferiu algumas agressões físicas, verbais e psicológicas, que causaram sérios danos, a ponto delas não desejarem mais residir com a própria mãe, mas com o pai. E dentre vários outros casos, eu fui observando que no nosso amado Brasil, país, a maioria dos processos judiciais são de almas que estão dormindo. São de almas que ainda não despertaram para as claridades do Evangelho. São situações que nós poderíamos resolvê-las,
Não vou dizer de maneira fácil e rápida, mas com diálogo, com respeito e com maior responsabilidade. Poderíamos evitar várias dores, poderíamos evitar vários sofrimentos, se nós recordássemos das mensagens imortais do Cristo. Porque os benfeitores vão deixar bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo que a maioria das aflições são adquiridas na atual existência. Nós não reencarnamos com a maioria dessas aflições que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não. Na nossa programação reencarnatória, dizem os benfeitores, existem sim algumas dores previstas para nos alcançar, mas a maioria nós encontramos na atual existência pelo mau uso do livre-arbítrio. E quanto mais eu me aprofundava nos casos que eu já enfrentei, mais eu recordava do Evangelho, onde Jesus encontra no seu entorno almas inteligentes, valorosas, mas que ainda insistiam no sono espiritual. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Simão Pedro, um homem com bons valores morais, com uma retidão de espírito muito firme, mas ao mesmo tempo com pensamentos preconceituosos, especialmente para com as mulheres. Nós vamos olhar em Judas, um trabalhador valoroso, um trabalhador dedicado à causa do Cristo, mas que ainda deixava o poder material falar muito alto, a ponto de, erroneamente, achar que comandaria os exércitos romanos quando o império caísse, enquanto Cristo comandaria o exército celestial. Nós vamos encontrar em Maria Madalena uma mulher belíssima, com vários valores espirituais em seu coração, mas que ainda adormecia o sono da luxúria, da vaidade, o sono de ser cortejada por vários homens que ficavam aos seus pés, esperando uma oportunidade de ter momentos de prazeres com ela. Nós vamos encontrar em Zaqueu um valoroso pai de família e um honesto trabalhador, até o dia que ele se viu frente a frente com posses materiais, mais conhecida como dinheiro, e deixou esse dinheiro falar mais alto e se corrompeu, a ponto do Cristo precisar ir pessoalmente na sua casa, pedir para ele refletir e recomeçar. Assim é o Evangelho do Cristo, repleto de almas a serem despertadas. Mas como eu não posso falar de todos, na noite de hoje, eu escolhi uma alma em especial, que foi lido na leitura preparatória, quando ele envia uma epístola aos Efésios, uma carta, Paulo. Nós vamos encontrar na figura de Saulo, um homem inteligente, um homem forte, um homem com um entorno todo preparado para dar certo na vida, mas que, por adormecer, consegue atrapalhar a própria encarnação. Saulo tinha um professor que qualquer um de nós gostaríamos de ter, Gamaliel, um dos mais respeitados doutores da lei da época. Um homem cuja fibra moral falava por si só. Saulo tinha pais que o amavam profundamente. Uma irmã que olhava para Saulo e dizia, por ele eu faço tudo. E uma noiva que era quase um anjo na terra. Tinha tudo. Riqueza material? Tinha. Prestígio social? Tinha. Status? Possuía. Poder no sinédrio? Era o sucessor de Gamaliel. Uma inteligência absurda. Mas ele não suportou perder sua noiva para Jesus. Quando Saulo fica sabendo que Abigail havia se convertido, que Abigail havia trilhado um novo caminho e não concordava mais com certas práticas da época, ele achou que tinha perdido a noiva. Achou que Jesus havia enfeitiçado Abigail. E ele começa a ficar transtornado, a ponto de, entre aspas, enlouquecer. Quando Abigail desencarna, é o ponto central para ele declarar guerra a Jesus. Saulo foi um dos maiores executores de cristãos de todos os tempos.
direta e indiretamente. A começar pelo seu próprio cunhado, Estevão. Aquele homem que havia encarnado para ser o apóstolo dos gentios, o vaso escolhido, havia se transformado em um carrasco, em um adversário do Cristo. Persegue, prende, julga e executa ao mesmo tempo. Quando ele encontra com Estevão, já transtornado, ele olha para aquele homem simples e diz: como ele pode me ensinar alguma coisa? Mas ele se senta para ouvir, porque o seu amigo o orienta: Saulo, se você for de frente agora, você estará errado. Precisamos deixá-los falar. Deixa falar. Eles vão blasfemar e aí você pode prendê-los. Só que quando Estevão abre a boca, Saulo se impressiona com a delicadeza, com a inteligência daquele ser. E o orgulho fala mais alto. Ele não suporta se ver abaixo de Estevão e faz dele o primeiro grande mártir do cristianismo. E é interessante que os benfeitores vão dizer que quando Estevão é apedrejado, todo ensanguentado, quase desencarnando, naquele momento é que Saulo começa a se questionar realmente se estava tomando as decisões corretas, porque Jesus se fazia presente ao lado dele. É naquele momento que Jesus se aproxima de Saulo, mais próximo na encarnação, como a dizer: Saulo, ainda há tempo de você recuar. Mas ele não recuou. Ele estava tão cego de ódio, de raiva, que ele foi até o final. Só que ele não esperava que a sua noiva reconhecesse o irmão e vice-versa. Abigail não conseguiu mais continuar tão próxima do noivo. Aquele ser que vê seu mestre se afastar, sua noiva desencarnar, seu então cunhado ser morto pelas suas próprias mãos. Aquele ser que recebe nas suas mãos uma carta do Sinédrio, autorizando fazer o que ele quisesse. Aquele ser sedento de vingança, embevecido no ódio, no rancor, na mágoa, que sai em disparada atrás de Ananias, precisava ser parado, precisava ser acordado. Então Jesus entra em ação para despertar. Porque o Cristo havia percebido que Saulo estava em uma descida muito perigosa para ele e para o cristianismo. Então Jesus vai até Saulo, perto de Damasco, e diz: Saulo, eu não te mandei à terra para matar os meus irmãos. Eu te mandei à terra para esclarecer, para mostrar as claridades do Evangelho. Não foi para mostrar um Deus que é vingativo e cruel. Para de me perseguir. Para de perseguir os nossos irmãos, Saulo. E acorda para a vida. Por isso que ele fica cego. Era preciso perder toda a visão para enxergar aquilo que só os olhos da alma conseguem enxergar. Há muitos de nós com os olhos da carne abertos, sem enxergar nada na vida. Saulo fica cego e é socorrido por Ananias. E simbolicamente, diz os benfeitores, escamas espirituais saem dos olhos do apóstolo. Naquele momento que ele começa a enxergar a vida. Naquele momento ele desperta para o Cristo. Naquele momento ele desperta para o Evangelho. Por isso que ele vai dizer: mestre, o que queres de mim? O que é que você quer que eu faça? Por onde eu começo? A Jesus começa por dentro de você. Começa olhando para você. Vai para o deserto. Fica lá o tempo que você precisar. Quando se sentir forte, pronto e preparado, volta. Eu estarei à tua espera. O deserto que Saulo, agora Paulo, passa, é aquele deserto que nós passamos no nosso dia a dia para acordarmos para as nossas vidas. É aquele deserto que nós enfrentamos quando compreendemos o verdadeiro significado de uma reencarnação.
o grande propósito da alma na terra. É esse Paulo, agora convertido, que vai enviar uma epístola aos Efésios, conseguindo dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Desperta você que está dormindo, desperta você que está andando aí pelas ruas, com os olhos abertos, mas espiritualmente está sentado, está parado, está morto. Levanta dessa posição de preguiça, de sedentarismo, de comodismo e começa a trabalhar, porque foi para isso que você veio. O esclarecimento só vem do Cristo. Não à toa, ele falou que nós encontraríamos falsos cristos e falsos profetas. Quanto mais os tempos se aproximassem, mais essas pessoas, se passando por emissários do Cristo, estariam em evidência. Não precisa você ir longe, basta abrir o teu celular, que você vai encontrar muitos salvadores, pessoas prometendo tudo, mas elas não têm nada a lhe oferecer. O Cristo tem. Então Paulo vai dizer: é preciso que você faça o movimento, a ação de querer despertar. Porque Jesus não vai tocar na alma que não quer acordar para o Evangelho. Ele vai respeitar. Você vai encontrar na codificação um ser chamado Gregório, que passa centenas e centenas de anos comandando falanges espirituais que perseguiam, que maltratavam, que subjugavam outros espíritos. Ele se deliciava com a dor do outro. Ele se deliciava em machucar os espíritos. Em mais de 1000 anos, a sua mãe só observava, Matilde, porque ela não poderia intervir. Tinha que respeitar o livre-arbítrio do seu filho. Triste, mas esperançosa, porque ela sabia que todo mundo vai acordar um dia. Chega um certo dia, Gregório, em um momento de lucidez, se questiona: o que eu estou fazendo comigo? Não é com o próximo, não, é comigo. Onde eu estou? E narra os benfeitores: bastou esse momento de rápida lucidez para sua mãe e uma equipe de espíritos se aproximarem para socorrê-lo. Quando ele percebe a sua mãe, porque ela sempre o via, mas ele não via a sua mãe, porque o padrão vibratório era bem diferente, bem diferente. Quando ele enxerga a mãe, ele cai de joelhos e em prantos, começa a chorar. Pede perdão e socorro. Dizem os benfeitores: aquela alma que só pensava em maltratar, agora só queria ser perdoada. Ele é socorrido para começar um longo processo de reabilitação. Então Jesus, sabendo de tudo isso, precisava que Paulo acordasse, para que Paulo acordasse outros. E ele começa a acordar. Vai de comunidade em comunidade implementando várias igrejas humildes, simples, mas com Cristo presente. Quando ele não consegue mais dar conta, ele começa a escrever cartas, as epístolas. Epístola aos Efésios: desperta tu que dormes. Epístola aos Romanos, dizendo: é chegado o tempo. É chegado o tempo onde a noite passará e o dia chegará. É chegado o tempo onde o Espírito terá que escolher qual caminho prosseguir. Paulo falava desse tempo atual, falava desse momento de transição planetária, onde nós teremos que escolher qual Senhor iremos servir, qual Senhor iremos
acolher em nosso ventre, em nossas mentes e corações. E eu fico muito triste quando eu vejo tantos irmãos escolhendo Mamon, inclusive no movimento espírita. Tantos irmãos que poderiam contribuir positivamente com a causa do Cristo. A causa não é nossa, meus irmãos. A doutrina espírita não é nossa. Está no nome. A doutrina é dos espíritos. Nós fazemos um movimento espírita, é diferente. E eu vejo muitos irmãos com melindre, com orgulho, com egoísmo, achando que a causa é nossa. E aí eu lembro de Francisco de Assis, nosso querido João Evangelista. Francisco, próximo de desencarnar, preocupado com o seu trabalho, com a causa do Cristo. Ele olha para o lado e diz: quem vai assumir quando eu for? Isso dá uma tristeza enorme no coração de Francisco de Assis. Aí ele lembra da irmã Clara de Assis, uma freira. Vai até a irmã Clara e conta a sua preocupação. A irmã Clara então olha para ele e diz: Francisco, renuncia. Deixa de ser apegado, Francisco. Ela diz: como, irmã? Eu já renunciei a tudo. Eu não tenho mais nada, é tudo do Cristo. Francisco, Jesus pede a última renúncia. Renuncie à causa, porque a causa é do Cristo. Você está muito apegado, Francisco, ao trabalho que você está executando. Já tem pessoas preparadas para te substituir. Por que você está preocupado? Você vai devolver o que você pegou. Desapega. Veja, Francisco, um espírito desperto, bastou um momento de sono para ele se apegar. E se não fosse talvez a irmã Clara, poderia se comprometer. Porque Jesus é muito claro no seu evangelho: orai e vigiai, para não cair em tentação. Basta um segundo, um pensamento, uma ação para você se comprometer. Não precisa muito tempo. O nosso erro é achar que só causas e coisas grandes podem nos prejudicar. Não, não é. Uma palavra mal colocada pode causar um grande problema. Um sentimento, um pensamento emitido pode lhe comprometer seriamente. Mas o inverso também é verdadeiro. Então Paulo vai nos convidar a fazer esse movimento interior, interno, de despertamento, onde o Espírito vai acordar para as claridades do Evangelho. Aí vamos lá. Você olha para o mundo atual com conhecimento material. O que é que você pensa? Está complicado. Está um caos. Não tem jeito. Porque, meus irmãos, a gente olha ao nosso redor e parece que as pessoas não aprenderam as lições. 2026 está chegando. Tem 5 anos. Há 5 anos atrás, nós começávamos, pelo menos a minha geração, o período mais difícil, que era a pandemia. Hoje, quantas pessoas guardam as lições da pandemia? Raras. Eu olho para nossos irmãos no Brasil e, com o devido respeito, a gente está brigando por outras pessoas, não importam quem sejam, que não tem moral para nos representar. E esquecemos que o nosso representante é o Cristo. Não tem outro na terra, nem A, nem B, nem C. E eu vejo pessoas literalmente brigando por cargos temporários, por profissões passageiras, por bens terrenos que vão aqui ficar. E se dizem cristãs. Aí Emmanuel vai dizer: espírita, seja o nome do teu nome. Ou seja, não basta se dizer espírita, você tem que ser espírita. Você tem que viver o espiritismo o tempo todo. O tempo todo. Semana passada, uma pessoa chegou para mim para me confidenciar uma coisa.
de uma cliente minha que estava falando de mim. Aí eu disse, conte-me, para eu saber o que é que está acontecendo. E aí quando me contou a história, eu fiquei bem bravo. Aí eu lembrei que eu sou espírita. Eu não posso. Tenho que me controlar. Aí fui respirando, conversando com o meu guia e disse, eu só estou devolvendo algo que eu já fiz com alguém, nesta e outra encarnação. Isso me deu um alívio no coração. Eu lembro do fato, a mesma coisa que nada. Porque dizia Chico, ruim é você fazer o mal, que o outro faça. Que o outro faça. Ruim é você ferir o próximo. Eu estou tão feliz, eu fico tão contente. Claro, eu não desejo isso, mas eu fico contente quando alguém tenta me prejudicar. Ontem outra pessoa chegou e disse, olha, mas cuidado, tem um ser lhe vigiando. A pessoa não é espírita, é espiritualista, e eu tenho amigo em todas as religiões, porque a maior religião é o amor, mas aqui na Terra eu sou espírita. Eu agradeci a informação e disse que nosso irmão, que hoje trama contra mim, possa me dar uma chance de provar que eu mudei. Eu não sei o que eu fiz a ele em outras existências, mas nessa eu estou tentando acertar. E para mim é o suficiente, porque é isso que Cristo espera de nós, vontade. Então, meus irmãos, nós precisamos acordar urgentemente, porque os tempos não são mais vindouros, já chegaram. O tempo da escolha, da colheita, já chegou. Nós já semeamos. E a questão é, você plantou bem? Você está semeando bem para colher bem? Porque você pode prever o seu futuro. É só olhar o que você tem feito no passado. O seu amanhã já foi construído hoje. Como foi seu dia hoje? Então Jesus vai nos dizer, conheça a verdade para que você se liberte. Conheça a verdade para que você seja livre. Para que você ande pela vida com os olhos abertos. Para que você enxergue as pessoas como elas são, não como você quer que elas sejam. Eu tenho uma amiga que ela sofre muito na vida, mas ela sofre porque ela não quer aceitar a família que ela tem, como eles são. E eu já tentei dizer ela de várias formas. Eles são assim, não vão mudar hoje, não vão mudar amanhã, um dia vão mudar. Até lá você quer continuar sofrendo? Quer continuar padecendo? Ou prefere amá-los? Cuidar da forma que der. Porque essa recomendação não é minha, não é do Cristo. Jesus se encontrava na casa de Simão Pedro, a casa do caminho. Chega Joana de Cusa, uma das encarnações de Joana de Ângeles, preocupada com seu esposo, um homem de farras mundanas, com alto cargo no exército romano, que não aceitava os ensinos do Cristo. Um homem bruto dentro de casa, ignorante, onde a lei, na sua residência, era dele. Joana, ao contrário, delicada, doce, inteligente, sensível, preocupada com o seu futuro e do seu marido, vai até o Cristo. Desabafa com o mestre e pergunta, mestre, eu posso impor os seus ensinos ao meu marido? É o melhor para ele. Vai fazer um bem danado a ele. Jesus, Joana, o amor não impõe nada. O nosso dever aqui é respeitar as pessoas, é amar as pessoas, é perdoá-las. Um dia seu marido despertará, mas ainda não chegou a hora dele. Você, no entanto, já está acordada para a vida. Você, Joana, me conhece, seu marido ainda não me conhece. Vá e seja fiel a Deus. É a recomendação que ele dá a Joana de Cusa. Seja fiel a Deus. Nós estamos sendo fiéis a quem? A Deus? Se Jesus se encontrasse aqui hoje, cara a cara com você, e lhe perguntasse, você tem sido fiel ao Pai?
Eu diria que não. Eu tento, mas é difícil. Tenho valores equivocados que lutam diariamente comigo. Alguns eu consegui vencer, para outros eu caí, mas não fiquei no chão. Essa é a nossa maior virtude. Nós que somos cristãos, não podemos desistir jamais. Não podemos nos entregar. Caímos, erramos. Levanta-te dentre os mortos e anda novamente. Prossegue, de cabeça erguida. Por que ficar remoendo o passado? Por que remoer os erros? Por que insistir em ciclos doentios? Eu conheço muitas pessoas que vivem a mesma vida todos os dias. A vida não é só isso. Não pode ser só isso. Tem que ser muito mais. Porque Jesus vai dizer que com Ele teremos vida em abundância. Uma vida feliz. Meus irmãos, vocês assistiram Nosso Lar, não assistiram? É mais fácil de ver Nosso Lar no filme do que no livro. De imaginar como é. Nosso Lar é uma colônia umbralina. Não é uma colônia nem de perto evoluída. É umbralina. Está aqui perto da gente. Hoje, atualmente, se afastou um tiquinho a mais. Mas já a época, década de 50 e 60, estava bem colado aqui na gente. Eu ficaria satisfeito em ir para Nosso Lar. Imagina um mundo de regeneração. A gente tem a cabeça tão pequena, tão limitada, que a gente acha que o mundo de regeneração é quase o que a gente está vivendo. Não chega nem perto, é muito melhor. Muito melhor. Agora imagina um mundo feliz. A gente não consegue imaginar. Está muito além da nossa compreensão. Que dirá um mundo celeste? Jesus vive para lá do mundo celeste. Os cristos habitam os sóis. Nós temos trilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de sóis. É só começar a fazer as contas para chegar nos planetas. Cada planeta tem seu Cristo. O nosso governa, segundo Chico dizia, 5 planetas. Um já é feliz. E você deixa de seguir esse espírito, esse ser, para seguir homens e mulheres equivocados. Homens e mulheres cegos pelo poder, pela ganância, pela usura, pela luxúria. Nós deixamos de seguir o Nazareno, aquele que é o único caminho para Deus, para seguir a Mamon. Não há outro caminho, só o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. É o Cristo que disse. Então está na hora da gente acordar e aceitar o convite dele. Porque ele segue insistindo. Desperta, meus irmãos. Acorda. Levanta dessa vida de dor e sofrimento para uma vida feliz. Ninguém que viveu com Jesus era triste. Tinha problemas. Passava por dores. Mas era feliz. Porque o amor preenche. O amor preenche. Pergunta a quem ama. Nós conhecemos as paixões terrenas. Algumas poucas pessoas verdadeiramente amam aqui na terra. Pergunta a quem ama de verdade. Como é a vida dela? Como é a vida dele? Vai dizer, olha, hoje foi um pouquinho complicado. Teve um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas eu sou tão grato por tudo que eu tenho. Eu sou tão grato por tudo que me acontece. Eu sou tão grato a Deus por tudo, que não me falta nada. Outros, sempre falta algo. Nunca está satisfeito, nunca está feliz, nunca está contente. É nesse momento que nós abrimos uma porta enorme para as interferências espirituais de ordem negativa. Porque diz Jesus, a porta que leva a Deus é estreita, a que leva à perdição é larga. Essa porta larga são os convites diários que nós fazemos nos momentos de invigilância, nos momentos de sonolência,
aos nossos irmãos que ainda insistem no caminho da maldade, que ainda insistem no caminho da perversidade. Jesus, de maneira simbólica, porque ninguém se aproxima do Cristo sem Ele permitir, vai falar que tem que todo mundo passar por um deserto, inclusive Ele, porque Ele é um modelo. E o modelo tem que ser um modelo para todos os momentos da vida. Se nós estudássemos Jesus com calma, como Kardec fez, nós veríamos que cada momento que nós passamos, Jesus passou aqui na Terra. Por isso que Ele é o modelo. E Ele vai ter o seu momento no deserto, onde simbolicamente Ele foi tentado. Onde simbolicamente lhe foi oferecido tudo o que Ele quisesse, desde que Ele negasse Deus. Aquele símbolo do espírito obsessor perverso, segundo o benfeitor Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, nosso irmão X, através de Chico Xavier, volta ao convívio do Cristo na hora da crucificação. Está Jesus sendo crucificado, a multidão à sua frente e ele observando. Quando vê uma figura diferente se levantar da multidão e ir até ele na cruz. Era o espírito do deserto que havia tentado tempos atrás. Se aproxima do Cristo e começa a questioná-lo. Onde estão os teus apóstolos que não estão aqui te ajudando? Onde estão os que você curou, que não estão aqui lhe auxiliando? Onde está a multidão que te seguia, pedindo curas, que não está aos teus pés, suplicando a Deus a tua libertação? Onde estão todos? Te abandonaram, lhe deixaram sozinho. Quantos de nós, nos momentos difíceis, pensamos a mesma coisa? Poxa, eu faço parte do Veleiros. Estou numa dificuldade, ninguém bateu a minha porta, ninguém veio me ajudar, ninguém veio estender a mão para mim. Vou condenar, vou começar a xingar, esbravejar, dizer que não prestam, que não são caridosos. Era isso que aquele espírito queria do Cristo, que ele condenasse os apóstolos, os discípulos. Aí Jesus começa a lembrar dos seus amados irmãos. E percebe que eles não eram covardes, eram frágeis. É o termo que o Cristo usa. Meus irmãos não fugiram, ainda são frágeis. No dia que eles tiverem a fortaleza moral em Deus, como eu a tenho, eles não fugirão mais. E ele estava certo. Olha o que acontece com os apóstolos após a crucificação. Todos se redimem, ainda que seja após o desencarne, no caso de Judas. Ele estava certo. Pedro não era covarde, Pedro era frágil. Só tinha casca dura, mas o coração era frágil. Quantos de nós nos fazemos de duros, mas por dentro só queremos amar e ser amado? Que é o maior desejo humano, é ser amado. Porque amar é uma decisão sua, você escolhe amar. Ser amado é decisão do outro. E muitos de nós percorremos essas encarnações infinitas atrás do amor, de ser amado. E esquecemos do amor dos amores, como diz Emmanuel, que é Deus. O grande amor, o amor que a tudo preside. Porque quem governa o infinito é o amor, não é a violência, não é o ódio. Nós temos vários homens e mulheres que tomam decisões coletivas que só esculhambar esse planeta porque o alto não permite. Porque pela vontade deles, a violência imperava 100%. Então Jesus vai dizer para aquele espírito: nenhum deles me abandonou, porque eu estou sempre com eles. O espírito diz: mesmo assim eu quero lhe fazer uma oferta. Eu vou lhe oferecer tudo que você quiser. Aquilo que você não aceitou tempos atrás, eu lhe ofereço agora novamente. Basta você condenar
a todos que não estão aqui e que estão aqui também. Condena? Imagina a gente recebendo essa proposta. É só você atingir seus adversários. Além de se vingar, vai ter tudo o que quer na sua vida. É isso que a gente pede a Deus. Eu não vou me vingar, mas Deus vai fazer algo com você. Só que você esquece que o outro é filho de Deus como você também é. E Deus ama todo mundo por igual. A responsabilidade pelos atos é que é diferente. Aquele espírito vendo que não conseguiria, começa a ficar enlouquecido. Jesus olha para ele e diz: meu irmão, não adianta me tentar. Eu estou com o Pai e o Pai está comigo. Em nenhum momento o amor divino me deixou órfão. Não vai ser agora que o nosso Pai me deixará. Pode ir embora. Ele saiu pelo meio da turba. Nesse momento, diz Humberto de Campos, do céu para a terra, um rasgo cortando aquela imensidão que o Cristo vislumbrava, da qual saem seres angelicais, para socorrer aqueles que estavam prontos para o socorro, para ouvir as recomendações do Cristo. Dentre eles, o anjo da justiça, o qual Jesus pediu para ir socorrer Judas. É nesse momento que o Cristo fala aquela frase que me reconforta muito, especialmente quando eu cometo meus erros. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É nesse momento que eu recordo do amor divino, e em todas as situações nas quais eu acabo adormecendo, eu sempre lembro do nosso irmão maior na cruz, pedindo a Deus que nos perdoe, ou seja, que nos dê novas oportunidades para recomeçarmos quantas vezes forem necessárias. O que eu desejo para vocês no resto de 2025 e em todo 2026 que está se aproximando, é que possamos caminhar juntos como irmãos, de olhos despertos, abertos, de sorrisos largos e de braços acolhedores para com todos. O que eu desejo para todos nós que estamos reencarnados nesse momento é que a gente possa aproveitar cada instante, cada minuto, cada segundo para viver aquela vida que o Cristo nos convida a ter, não a vida que o mundo nos convida, nos oferece. Eu conheço várias pessoas que nas redes sociais pregam uma vida quase perfeita, mas por trás estão destruídas. Não porque Deus abandonou elas, mas porque elas próprias se abandonaram, se deixaram relegar a um sono profundo, a um coma espiritual. Jesus nos convida a despertar, a acordar, como Saulo fez ao se transformar em Paulo, como Simão Pedro fez ao ser confrontado pelo Cristo. Simão, por que me negas? Por acaso eu não te amo o bastante? Nós temos o potencial divino dentro de nós. Vós sois deuses, disse Jesus. Nós podemos realizar coisas magníficas, especialmente dentro de nós. E no dia que nós aceitarmos que é tudo dentro de nós, nós viveremos despertos por toda a eternidade. Desperta, ó tu que dormes, mas desperta com Cristo, porque não basta andar com os olhos carnais abertos, é preciso andar com Jesus ao nosso lado. Mais uma vez, meus irmãos, eu agradeço por esse ano que estive aqui com vocês, nas nossas reflexões noturnas. Agradeço pela amizade, o carinho, o respeito de todos vocês. É sempre um prazer, uma honra, e pessoalmente me sinto muito feliz, muito em casa quando eu estou aqui com vocês. E aproveito para convidá-los em janeiro, mais um aniversário da nossa Irmandade lá em Frei Paulo. Já vou adiantando o tema, saúde e espiritualidade, Júlio César, mas depois mando o cartaz para vocês. É porque a língua coça nessas horas de janeiro, então eu tenho que falar mesmo, convidando vocês. Não é que eu sou fofoqueiro não, viu? Pelo amor de Deus. Mas essas coisas tem que divulgar. Então, meus irmãos, eu espero todos vocês ano que vem lá em Frei Paulo e também aqui, como nosso irmão falou, aproveitem os estudos, aproveitem as oportunidades e, como Kardec nos ensina, a fé é raciocinada.
Eu não sou muito de dizer essas coisas, mas hoje eu vou abrir uma exceção e dizer. Na noite de hoje, há espíritos nesta casa de uma envergadura um pouco mais alta do que o de costume. Aqui tem um mentor, tem os trabalhadores, tem toda essa equipe. Mas há alguns seres a mais. Desde que eu me sentei ali, e eu sou difícil de me emocionar, e eu estou o tempo todo me emocionando. E chegando aqui algumas coisas na mente que eu não posso contar, é claro. Não tem permissão. Mas eu desejo que vocês tenham sentido pelo menos um pouco disso. Na hora do passe, fechem os olhos, se entreguem ao amor divino e vocês vão perceber um pouco daqueles que hoje se encontram aqui para celebrar a vida, porque a vida é o maior presente que Deus pode nos oferecer. Uma boa noite, um bom descanso e fiquem com Ele. Eu vou ficar aqui, eu vou fazer a prece, né? Então eu vou ficar aqui mesmo. Já fica em pé. Gratidão, Deusmar, por essa noite maravilhosa. Não foi o acaso que eu trouxe aqui, justamente quando nos aproximamos no final do ano. Como ainda somos ligados à matéria, muito à matéria, muitas das vezes deixamos para refletir nessa data tão maravilhosa que vem aí, que é o Natal. Mas que na realidade o nosso despertar tem que ser diário, porque não sabemos, nenhum de nós que estamos aqui presente hoje, temos a certeza de chegaremos ao dia 25 de dezembro de cada ano. E nossa consciência lá vai nos cobrar e dizer que tivemos a oportunidade de despertar, mas que não fizemos. E o motivo maior que nos impede do despertar é esses dois sentimentos ainda tão inferiores e tão infelizes que ainda existem dentro de nós: o orgulho e o egoísmo, causa de todas as nossas dores. E que possamos persistir e seguir na certeza de que Jesus está no leme de tudo, que não depende do outro e está longe, perto ou do outro lado do oceano da vida. Só depende de nós. Muita paz, uma semana abençoada. E pensemos e andemos com Cristo. Como Leosmar bem disse, para nós que conhecemos a doutrina, não podemos colocar culpa de nossas dores no passado. A maioria de nossas dores é o presente. E conhecendo a doutrina, sabemos o que vamos colher. E assim seja, logo após a prece, o passe. Vamos elevar nossas mentes ao alto para nos conectarmos com nosso Pai, agradecendo a Ele por mais uma reencarnação permitida a todos nós, por mais uma noite de trabalhos e por mais uma oportunidade de nos redimirmos perante nós mesmos. Que nosso Pai derrame sobre todo o planeta a sua justiça e misericórdia e que Ele toque as mentes e os corações daquelas pessoas que tomam as decisões de ordem coletiva e planetária, para que cada vez mais eles deixem os sentimentos de ordem negativa para trás, transformando-os em sentimentos de amor, de fraternidade e de respeito ao próximo. Que o nosso amado Jesus Cristo possa cuidar daqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, do corpo e da alma, restituindo a sua saúde dentro do seu merecimento e necessidade. E que aquele Espírito luminoso chamado Maria de Nazaré, símbolo das mães, possa cuidar daqueles nossos irmãos que porventura nesse momento estejam pensando em cometer suicídio. Que Maria toque os seus corações para que vocês não cometam esse ato impensado. E aqueles que já cometeram, que a legião dos servos de Maria possa alcançá-los, auxiliá-los e reconduzi-los ao caminho de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixei cairmos em tentação,
Livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Thank you.